Continuando aqui. Tens contra mim, tens prazer em oprimir-me, em rejeitar a obra de tuas mãos, enquanto sorris, para o plano dos ímpios. Acaso tens olhos de carne, enxergas como os mortais, teus dias são como os de qualquer mortal, os anos de tua vida são como os do homem? Pois investigas a minha iniquidade e vasculhas o meu pecado, embora saibas que não sou culpado e que ninguém pode livrar-me das tuas mãos. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora voltar-me e destruir-me? Lembra-te de como me moldaste como barro, e agora me farás voltar ao pó? Acaso não me despejaste como leite, e não me coalhaste como queijo? Não me viste de pele de carne, não me vestiste de pele e carne, e não me juntaste com os ossos e tendões? Deste-me vida e foste bondoso para comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito, mas algo escondeste em teu coração. E agora sei o que pensavas. Se eu pecasse, estaria me observando e não me deixaria sem punição. A minha ofensa, se eu fosse culpado, ai de mim. Mesmo sendo inocente, não posso erguer a cabeça, pois estou dominado pela vergonha e mergulho na minha aflição. Se mantendo a cabeça erguida ficas a minha espreita como um leão e de novo manifesta contra mim o teu poder tremendo. Trazes minhas testemunhas contra mim, e contra mim aumentas a tua ira. Teus exércitos atacam-me em batalhões sucessivos. Então, por que me fizeste sair do ventre? Por que preferias ter morrido antes que alguém pudesse ver-me, se tão somente eu jamais tivesse existido, eu fosse levado direto do ventre para a sepultura? Já estariam no fim os meus poucos dias. Afasta de mim para que eu tenha um instante de alegria, antes que eu vá para o lugar do qual não há retorno, para a terra das sombras das densas trevas, para a terra tenebrosa como a noite, terra de trevas e de caos, onde até mesmo a luz é escuridão. Capítulo 5. Zofar. Então Zofar de Nagueb respondeu: Ficarão sem resposta todas essas palavras? Irá confirmar-se o que esse tagarela diz? Sua conversa tola cairá aos homens, ninguém se repreenderá por sua zombaria. Você diz a Deus: a doutrina que eu aceito é perfeita e eu sou puro aos teus olhos. Ah, se Deus falasse com você, se contra você abrisse os lábios e revelasse os segredos da sabedoria. Pois a verdadeira sabedoria é complexa. Fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus? O que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas? O que poderá saber? Seu comprimento é maior que a terra e a sua largura é maior que o mar. Se ele ordena uma prisão e convoca o tribunal, quem poderá opor-se? Pois ele não identifica os enganadores e não reconhece a iniquidade, logo que a vê. Pois o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer homem. Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das tuas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua vida, então você levantará o rosto sem envergonhar-se. Será firme e destemido. Você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas passadas. A vida será mais refulgente que o meio-dia, e as trevas serão como ao amanhã em seu fulgor. Você estará confiante graças à esperança que haverá olhar ao redor, e repousará em esperança. Se você deitará e não terá medo de ninguém, e muitos procurarão a seu favor. Mas os olhos dos ímpios fenecerão e em vão procurarão refúgio. O suspiro da morte será a esperança que terão. Jó então respondeu, capítulo 12. Sem dúvida vocês são o povo e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Não sou inferior a vocês. Quem não sabe dessas coisas? Tornei-me objeto de riso para os meus amigos, logo eu que clamava a Deus e eu que respondia, eu íntegro e irrepreensível, um mero objeto de riso. Quem está bem despreza a desgraça, o destino daqueles cujos pés escorregam.
As tendas dos saqueadores não sofrem perturbação, e aqueles que provocam a Deus estão seguros, aqueles que transbordam os seus Deus em suas mãos. Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas contarão a você. Fale com a terra, e ela instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão de Deus fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego da humanidade. O ouvido não experimenta as palavras, como a língua experimenta a comida. A sabedoria se acha entre os idosos, a vida longa traz entendimento. Deus é que tem sabedoria e poder, e ele pertence ao conselho e ao entendimento. E a ele pertence o conselho e o entendimento. O que ele derruba não se pode reconstruir. Quem ele aprisiona, ninguém pode libertar. Se ele retém as águas, predomina a seca. Se as solta, devasta a terra. A ele pertence a força e a sabedoria. Tanto o enganado quanto o enganador, a ele pertencem. Ele despoja e demite os conselheiros e faz juízes de tolos. Tira as algemas postas pelos reis e amarra uma faixa em torno das criaturas da cintura deles. Despoja e demite os sacerdotes e arruina os homens de sólida posição. Cala os lábios dos conselheiros de confiança e tira o discernimento dos anciões. Derrama desprezo sobre os nobres e desarma os poderosos. Revela coisas profundas das trevas e traz luz densas às sombras. Dá grandezas às nações e destrói, faz crescer as nações e dispersa. Priva das razões os líderes da terra e os envia a perambular num deserto sem caminhos. Andam tateando nas trevas, sem nenhuma luz, e ele os faz cambalear como bêbados. Meus olhos viram tudo isso, meus ouvidos o ouviram e entenderam. O que vocês sabem, eu também sei. Não sou inferior a vocês, mas desejo falar ao Todo-Poderoso e defender a minha causa diante de Deus. Vocês, porém, me difamam com mentiras. Todos vocês são médicos que de nada valem. Se não somente ficassem calados, mostrariam sabedoria. Escutem agora o meu argumento. Prestem atenção à réplica dos meus lábios. Aqui, gente, uma outra passagem que é muito legal, muito importante a gente ter na nossa mente, está no capítulo 12, versículo 13. Se tão somente ficassem calados, mostrariam sabedoria. Gente, isso daqui é uma coisa muito boa para se aprender. Às vezes a gente não perde nada ficando calado, tá bom? Às vezes a gente fala demais. Existe um ditado que a minha mãe sempre diz: quem fala demais dá bom dia a cavalo. E é verdade. Tomem cuidado com o que sai da boca de vocês. Porque às vezes vocês podem estar proclamando uma injustiça, vocês podem estar falando coisas que não são certas. Então é muito, muito importante tomar cuidado com o que sai de dentro da boca de vocês. Vocês vão falar com a maldade em nome de Deus? Vão falar enganosamente a favor dele? Vão revelar parcialidade por ele? Vão defender a causa a favor de Deus? Tudo iria bem se ele os examinasse? Vocês conseguiriam enganá-lo como podem enganar os homens? Aqui também é outra coisa fundamental. Tudo iria bem se ele os examinasse? Quer dizer, você que tá aí falando da vida dos outros, você que fala alguma coisa sem saber se é verdade ou não, é o famoso você passando a fofoca pra frente. Às vezes a gente fala alguma coisa e a gente mesmo tá cometendo o mesmo erro, né? É o famoso enrolar o rabo, sentar em cima e falar do outro, sendo que você faz pior. Pior. Então é melhor não falar, né? Então aqui diz bem, ó, no capítulo 13, versículo 9. Tudo iria bem se ele os examinasse, tudo vai bem se Deus examinar você? Com certeza ele os repreenderia se no íntimo vocês fossem parciais. O esplendor dele não os aterrorizaria? O pavor dele não cairia sobre vocês? As máximas que vocês citam são provérbios de cinza. Suas defesas não passam de barro. Aquietem-se e deixem-me falar. E aconteça comigo o que acontecer, porque me ponho em perigo e toma a minha vida em minhas mãos. Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Aliás, será que a minha libertação, pois num ímpio ousadia apresentar-se a ele? Escutem atentamente as minhas palavras, que os seus ouvidos acolham o que eu digo. Agora que preparei a minha defesa, sei que serei justificado. Haverá quem me acuse? Se houver, ficarei calado e morrerei. Concede-me
Só estas duas coisas, ó Deus, e não me esconderei de ti. Afasta de mim a tua mão e não mais me acuses como os teus terrores. Chama-me e eu responderei, e deixa-me falar e tu responderás. Quantos erros e pecados cometi? Mostra-me a minha falta e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo? Atormentarás uma folha levada pelo vento, perseguirás a palha, pois fazes constar contra mim minhas coisas amargas, e me fazes herdar os pecados de minha juventude. Acorrentas os meus pés e vigia todos os meus caminhos, pondo limites aos meus passos. Assim, o homem se consome como coisa podre, como roupa que a traça vai roendo. Capítulo 14. O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como uma flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Perfeito isso, gente. Ai, gente, esse daqui resume o que nós somos, né? Flores que brotam e murcham, uma flor como uma flor que murcha, né? Fixa o olhar num homem desses e atrarás a tua presença para o julgamento? Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número de seus meses, estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Por isso, desvia dele o teu olhar e o deixa, até que ele cumpra o seu tempo como trabalhador contratado. Para a árvore, pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar, e os teus renovos vingam. Gente, mais uma observação aqui, ó. Que nós somos como trabalhadores contratados, até que se cumpra o seu tempo como trabalhadores contratados. Nós somos trabalhadores de Deus, entendeu? Por isso que a gente tem que fazer as coisas para Deus e não somente para nós, certo? Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão, ainda assim com cheiro de água ele brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Mas o homem morre e morto permanece. Do último suspiro e deixa de existir. Assim como a água do mar evapora e o leito do rio perde as águas e seca, assim o homem se deita e não se levanta. Até quando os céus já não existirem, os homens não acordarão e não terão despertado de seu sono. Aqui, gente, olha só como que você tem que ler a Bíblia e prestar muita atenção no que está sendo falado. Olha só como como a morte para nós que somos cristãos não é o fim. Porque olha aqui como ele fala, ó. Até quando os céus já não existirem, os homens não acordarão e não serão despertados de seus sonos. Quer dizer, nós seremos despertados. Quando nós morremos, é o mesmo que estarmos dormindo. Isso quer dizer que nós seremos despertados de nosso sono. Esse versículo aqui é muito, muito importante, ok? Capítulo 14, versículo 12. Aqui mostra que nós vamos ressuscitar depois da morte, assim como Jesus, para termos uma vida eterna. Mas isso é no tempo de Deus, ok? Se tão somente me escondeste na sepultura e me ocultastes até parar a tua ira, se não somente me impusestes um prazo e depois te lembraste de mim, quando um homem morre, acaso tornará a viver? Durante todos os dias do seu árduo labor estarei pela minha dispensa. Chamarás e eu te responderei. Terás anelo pela cintura, que as tuas mãos fizeram. Por certo contarás então os meus passos, mas não contarás conhecimento do meu pecado. Minhas faltas serão encerradas num saco. Tu esconderás a minha iniquidade, mas assim como a montanha sofre erosão e se desmorona e a rocha muda de lugar, e assim como a água desgasta as pedras e as trombetas arrastam a terra, assim destrói a esperança do homem. Tu o subjugas de uma vez por todas e ele se vai. Alteras a sua fisionomia e mandes embora. Se honra os teus filhos, ele não fica sabendo. Se os humilha, ele não o vê. Se sente a dor do seu próprio corpo, só pranteia por si mesmo. Capítulo 15, Então ele faz de Temar, respondeu. Responderia o sábio com ideias vãs? Ou encheria o estômago com o vento? Argumentaria com palavras inúteis, com discursos sem favor?
Mas você sufoca a piedade e diminui a devoção a Deus. O seu pecado motiva a tua boca. Você adota a linguagem dos astutos, e a sua própria boca que o condena e não a minha. E os próprios lábios depõem contra você. Será que você foi primeiro a nascer? Acaso foi gerado antes das colinas? Você costuma ouvir o conselho secreto de Deus? Só a você pertence a sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? Que compreensão tem você que nós não temos? Temos do nosso lado homens de cabelos brancos muito mais velhos que o seu pai. Não bastam para que as consolações divinas e as nossas palavras amáveis? Por que você se deixa levar pelo coração e por que esse brilho nos seus olhos? Pois contra Deus é que você dirige a tua ira e despeja a sua boca essas palavras. Como o homem pode ser puro? Como pode ser justo quem nasce de mulher? Pois se nem os seus santos Deus confia, e se nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem que é impuro e corrupto, e que bebe iniquidade como água. Escute-me, e eu explicarei para você. Vou dizer a você o que vi, o que os lábios declaram, sem esconder o que receberam dos seus pais, a quem foi dada a terra, e a mais ninguém, nenhum estrangeiro passou entre eles. Os amigos dele, em vez de ajudar, consolar, já estava sofrendo, né? Acaba de matar, praticamente, né? De raiva. O ímpio sofre tormentos a vida toda, como também o homem cruel, nos poucos anos em que lhes são reservados. Só ouve ruído aterrorizantes quando se sente em paz. Ladrões o atacam, não tem esperança de escapar das trevas, sente-se destinado ao fio da espada. Fica perambulando, é comida para os abutres. Sabe muito bem que logo virão sobre eles as trevas. A aflição e a angústia o apavoram e o dominam, como um rei pronto para atacar. A pé, porque agitou os punhos contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso, afrontando-o com arrogância, com um escudo grosso e resistente. Apesar de ter o rosto coberto de gordura e a cintura estufada de carne, habitará em cidades prestes a arruinar-se, em casas inabitáveis, caídas aos pedaços. Nunca será rico, sua riqueza não durará e os seus bens não se prorrogarão pela terra. Não poderá escapar das trevas, o fogo chamuscará os seus renovos e o sopro da boca de Deus o arrebentará. Que ele não se iluda em confiar no que não tem valor, pois nada receberá como compensação. Terá completa paga antes do tempo, e aos seus ramos não florescerão. Será como a vinha despojada de suas uvas verdes, como a oliveira que perdeu a sua floração. Pois o companheirismo dos ímpios nada lhe trará, e o fogo devorará as tendas dos que gostam de subornar. Eles concedem maldade e dão à luz a iniquidade. Seu ventre gera engano. Então Jó respondeu: já ouvi muitas palavras como essas, pobres consoladores são vocês todos. Esses discursos inúteis nunca terminarão. E você, o que leva a continuar discutindo? Bem que eu poderia falar como vocês, se estivessem em meu lugar. Eu poderia condená-los com belos discursos e menear a cabeça entre vocês, mas a minha boca procuraria encorajá-los, a consolação dos meus lábios daria alívio para vocês. Aqui é uma coisa também que a gente precisa aprender, gente, quando uma pessoa tá numa situação difícil, a gente tem que tentar fazer isso daqui, encorajar e dar alívio para ela, né? E não acusá-la mais ainda, né? Às vezes a pessoa tá sofrendo, ela precisa de um consolo e muitas pessoas acabam, o famoso tá chutando um cachorro morto, né? Em vez de pegar a pessoa, consolar ela, acaba tornando a situação ainda pior, porque acaba jogando na cara dela os pecados dela, e isso torna tudo muito mais difícil para a própria pessoa, porque ela sabe da condição que ela tá, ela sabe do pecado dela, muitas vezes, e a pessoa, ao invés de ajudar ela, dá a mão para ela, não, acusa mais ela ainda. Contudo, se falo da minha dor, não se alivia, se me calo, ela não desaparece. Sem dúvida, ó Deus, tu me esgotaste as forças, deste fim a toda a minha família, tu me deixaste deprimido, o que é uma testemunha disso? A minha magreza se levanta e depõe contra mim. Deus, e em sua ira, ataca-me, faz-me
pedações e range os dentes contra mim. Meus inimigos fitam-me com um olhar ferino. Os homens abrem sua boca contra mim, esmurram seu rosto com zombaria e se unem contra mim. Deus fez-me cair nas mãos dos ímpios, atirou-me nas garras dos maus. Eu estava tranquilo, mas ele me arrebatou. Agarrou-me pelo pescoço e esmagou-me. Fez de mim o seu alvo, seus flecheiros me cercam. Ele ultrapassou sem dó os meus rins e derramou derramou na terra a minha bilis. Lança-se sobre mim uma e outra vez, ataca-me como um guerreiro. Costurei veste de lamento sobre a minha pele e enterrei a minha testa no pó. Meu rosto está rubro de tanto eu chorar, e as sombras densas circundam os meus olhos. Apesar de não haver violência em minhas mãos e de ser pura minha oração. Ó terra, não cubra o meu sangue. Não haja lugar de repouso para o meu clamor. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus, nas alturas está o meu advogado. O meu intercessor é meu amigo, quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos. Ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa de um amigo. Pois mais alguns anos apenas e farei a viagem sem retorno. Aqui, gente, quando ele fala meu intercessor está no céu, vocês sabem de quem ele tá falando? Um doce para quem adivinhar. Aqui, ó. Meu intercessor é meu amigo diante de Deus. Correm lágrimas dos meus olhos. Ele defende a causa do homem com quem defende a causa de um amigo. Ele está falando do Messias, que no caso nós sabemos que é Jesus. Aqui Jesus é pronunciado, certo? Aqui Jesus é pronunciado. Tá vendo? Se a gente passa, a gente nem percebe o que a gente tá lendo. Quem é esse advogado? É o Messias. Ele está falando do Messias. Meu espírito está quebrantado. Os meus dias se encurtam. A sepultura me espera. A verdade é que zombadores me rodeiam e eu tenho que ficar olhando a sua hostilidade. Dai-me, ó Deus, a garantia que exiges. Quem, senão tu, me dará segurança? Fechaste as mentes deles para o entendimento e com isso não deixará de triunfar. E se alguém denunciar os seus amigos por recompensa, os olhos dos filhos deles fraquejarão. Mas de mim Deus fez um provérbio para todos, um homem em cujo rosto os cospem, em cujo rosto os outros gospem. Meus olhos se turvaram de tristeza, o meu corpo não passa de uma sombra. Os íntegros ficam atônitos em face disso, e os inocentes se levantam contra os ímpios. Mas os justos se manterão firmes em seus caminhos, e os homens de mãos puras se tornarão cada vez mais fortes. Venham, até vocês todos façam uma nova tentativa. Não achei nenhum sábio entre vocês, Foram-se os meus dias, os meus planos fracassaram, como também os desejos do meu coração. Andam querendo tornar a noite em dia. Ande a aproximação das trevas, dizem, vem chegando a luz. Ora, se o único lar pelo qual espero é sepultura, se estendo a minha cama nas trevas, se digo a corrupção moral, não é o meu pai. Seus vermes digo, vocês são minha mãe e minha irmã. Onde estão minha esperança? Quem poderá ver alguma esperança para mim? Descerá as portas do Seol? Desceremos juntos ao pó? Bildade, capítulo 18. Então Bildade de Suã respondeu: quando você vai parar de falar? Proceda com sensatez e depois poderemos conversar. Por que somos considerados como animais e somos ignorantes aos teus olhos? Ah, você que se dilacera de ira, deve-se abandonar a terra por sua causa? Ou devem as rochas mudar de lugar? A lâmpada do ímpio se apaga e a chama de seu fogo se extingue. Na sua tenda, a luz se escurece, a lâmpada de sua vida se apaga, o vigor dos seus passos se enfraquece e os teus próprios planos o lança por terra. Porque seus próprios pés você se prende na rede e se estende na sua malha. A armadilha o pega pelo calcanhar, o laço o prende firme, o nó corrédio está escondido na terra para pegá-lo. Há uma armadilha em seu caminho.
terrores de todos os lados o assustam e o perseguem. Em todos os seus passos, a calamidade tem fome de alcançá-lo, e a desgraça está à espera, a sua queda, e consome partes da sua pele. O primogênito da morte devora os membros do teu corpo. Ele é arrancado da segurança de sua tenda, e o levam à força ao rei dos terrores. Ao fogo mora na tenda dele, espalham enxofre ardente sobre a sua habitação. Suas raízes secam-se embaixo dos seus ramos, murcham em cima da sua esperança. Desaparece da terra e nome não tem, em parte alguma. É lançado da luz para as trevas, é banido do mundo, para seus filhos sem descendentes, entre seu povo. Nem lhe restou sobrevivente algum nos lugares onde antes vivia. Os homens do Ocidente assustam-se com a sua ruína, e os do Oriente enchem-se de pavor. É assim a habitação do perverso, essa é a situação de quem não conhece a Deus. Jó então responde, capítulo 19. Até quando vocês continuarão a atormentar-me e esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes. Não se envergonham de agredir-me? Se é verdade que me desviei, meu erro só interessa a mim. Se de fato vocês se exaltam acima de mim e usam contra mim a minha humilhação, saibam que foi Deus que me tratou mal e me envolveu em sua rede. Se grito é injustiça, não obtenho resposta, clamo por socorro, todavia não há justiça. Ele bloqueou o meu caminho e não consigo passar, cobriu de trevas as minhas veredas, despiu-me de minha honra e tirou a coroa de minha cabeça. Ele me arrasa por todos os lados enquanto eu não me vou. Desarragai a minha esperança, como se arranca uma planta. Sua ira acendeu-se contra mim e ele me vê como inimigo. Suas tropas avançam poderosamente, cercam-me e acompanham-me ao redor da minha tenda. Ele afastou de mim os meus irmãos, até os meus conhecidos estão longe de mim. Os meus parentes me abandonaram e os meus amigos esqueceram de mim. Os meus hóspedes e as minhas servas consideram-me estrangeiro, veem-me como estranho. Chamo o meu povo, mas ele não me responde, ainda que eu lhe implore pessoalmente. Minha mulher acha repugnante o meu hálito. Meus próprios irmãos têm nojo de mim, até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço. Todos os meus amigos chegados me detestam, aqueles a quem amo voltaram-se contra mim. Não passo de pele e osso, escapei só com a pele dos meus dentes. Misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Por que vocês me perseguem como Deus o faz? Nunca irão saciar-se da minha carne? Quem dera minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num livro, fossem talhadas no ferro ou no chumbo, ou gravadas para sempre na rocha. Eu sei que o Senhor, que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Ele continua a confiar em Deus aqui nessa palavra, né? Quando ele diz, no capítulo 19, no versículo 25... Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois que meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia o meu peito ao coração. Se vocês disserem, vejamos como vamos persegui-lo, pois a raiz do problema está nele, melhor será que temam a espada, porquanto por meio dela a ira trará castigo para vocês, e então vocês saberão que há julgamento. Zofar, capítulo 20. Então Zofar de Naamate respondeu: agitam-se os meus pensamentos e levam-me a responder porque estou profundamente perturbado. Ouvi uma repreensão que me desonra e o meu entendimento faz-me contestar. Certamente você sabe que foi assim. Desde a antiguidade, desde que o homem foi posto na terra, os risos dos maus é passageiro, e a alegria dos ímpios dura apenas um instante. Mesmo que o seu orgulho chegue aos céus e sua cabeça toque as nuvens, ele perecerá para sempre. Como seu próprio excremento, os que tinham visto perguntarão: onde ele foi parar? Ele voa e vai como um sonho, para nunca mais ser encontrado, banido como visão noturna. O olho que o viu não verá, mas sem o lugar o tornará a ver. Seus filhos terão que indenizar os pobres.
Ele próprio, com sua mão, terá que refazer sua riqueza. O vigor juvenil que enche os seus ossos jazerá, como ele no pó, mesmo que o mal seja doce em sua boca, e ele o escolha sobre a língua, mesmo que o retenha na boca para saboreá-lo. Ainda assim a sua comida azedará no estômago, e terá como veneno de cobra em seu interior. Ele vomitará as riquezas que engoliu. Deus fará seu estômago lançá-las fora, sugará veneno de cobra, as presas de uma víbora o matarão. Não terá gosto de contemplação dos regatos e dos rios que vertem mel e nata. Terá que devolver aquilo pelo que lutou, sem aproveitá-lo, e não desfrutará os lucros do seu comércio. Sim, pois ele tem oprimido os pobres e os tem deixado desamparados. Apoderou-se de casas que não construiu. Certo é que sua cobiça não lhe trará descanso, e seu tesouro não o salvará. Nada lhe restou para devorar sua propriedade. Não durará muito em meio de sua fartura. A aflição o dominará. A força total da desgraça o atingirá. Quando ele estiver de estômago cheio, Deus dará vazão às tremendas chamas de sua ira, e sobre ele despejará o seu furor. Se escapar da arma de ferro, o bronze de sua flecha o atravessará. Ele a arrancará das suas costas. A ponta reluzente saindo do seu fígado, grande pavor virá sobre ele. Densas trevas estarão à espera dos seus tesouros. Um fogo tão assombroso o consumirá e o devorará o que sobrar em sua tenda. Os céus revelarão a sua culpa e a terra se levantará contra ele. Uma inundação arrastará a sua casa, as águas avassaladoras no dia da ira de Deus. Esse é o destino que Deus dá aos ímpios e a herança designada por Deus para eles. Capítulo 21. Jó então responde: Escutem com atenção as minhas palavras. Seja esse o consolo que vocês haverão de dar-me. Suportem-me enquanto eu estiver falando. Depois que eu falar, poderão zombar de mim. Acaso é dos homens que me queixo? Por que não deveria eu estar impaciente? Olhem para mim e ficarão atônitos, tapem a boca com a mão. Quando penso nisso, fico aterrorizado. Todo meu corpo se põe a tremer. Por que vivem os ímpios? Por que chegam à velhice e aumentam seu poder? Eles veem os seus filhos estabelecidos ao seu redor e os seus descendentes diante de seus olhos. Seus lares estão seguros e livres do medo, e a vara de Deus não vão ferir. Seus touros nunca deixam de procriar, suas vacas dão crias e não abortam. Eles soltam seus filhos como um rebanho. Seus pequeninos põem a dançar, cantam acompanhando a música do tamborim e da harpa, alegram-se ao som da flauta. Os ímpios passam a vida na prosperidade e descem à sepultura em paz. Contudo, dizem eles a Deus: Deixa-nos, não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que sirvamos? Que vantagem temos em orar a Deus, mas não depende deles a prosperidade que desfrutam, por isso fico longe de conselhos dos ímpios. Pois quantas vezes a lâmpada dos ímpios se apaga? Quantas vezes a desgraça cai sobre eles? O destino que em sua ira Deus lhes dá. Quantas vezes o vento os leva como palha e o furacão os arrebata como cisco? Dizem que Deus reserva o castigo de um homem para os seus filhos, que o próprio pai o receba para que aprenda a lição, que os seus próprios olhos sejam sua ruína e que ele mesmo beba da ira do Todo-Poderoso. Pois que lhe importará a família que deixará atrás de si quando chegarem ao fim os meses que lhe foram destinados. Aqui, gente, também é muito importante. Ai, meu estômago tá roncando, eu tô de jejum, gente. Espero que não saia no vídeo aí o meu estômago. I'm sorry se sair. Ó, aqui ele fala que, por exemplo, e a gente vê muitas pessoas que são ímpias, que cometem pecados, assim, à luz dos dias, e a gente fala, nossa, olha lá, fulano não ora a Deus, não tá nem aí pra Deus e tá se dando super bem, né? Só que aqui ele deixa bem claro que dizem que Deus reserva o castigo de um homem para os seus filhos, né? Todos nós somos filhos de Deus. Nós sabemos que filhos de Deus é quem quer ser adotado por ele, né?
Deus pode ter criado a humanidade, mas existe o livre-arbítrio da gente querer ser filho de Deus ou não. E a gente se torna um filho de Deus quando a gente aceita Jesus, né? Então, Deus deixa bem claro, né? Dizem que Deus reserva o castigo de um homem para seus filhos, ok? Pois que lhe importará a família que deixará atrás de si quando chegarem ao fim os meses que lhe foram destinados? Haverá alguém que o ensine a conhecer a Deus, uma vez que ele julga até os de mais alta posição? Um homem morre em pleno vigor quando se sentia bem e seguro, tendo o corpo bem nutrido e os ossos cheios de tutano. Já outro morre tendo a alma amargurada, sem nada ter desfrutado. Um é outro jazendo pó, ambos cobertos de vermes. Sei muito bem o que vocês estão pensando e suas conspirações contra mim. Onde está agora a casa do grande homem? Vocês perguntam. Onde está a tenda dos ímpios? Vocês nunca fizeram perguntas aos que viajam, não deram atenção aos que eles contam, pois eles dizem que o mal é poupado da calamidade e que do dia da ira recebe livramento. Quem o acusa lançando o seu rosto em sua conduta? Quem lhe retribui o mal que fez, pois levam para o túmulo e vigia sua sepultura. Para ele é macio o terreno do vale, todos o seguem, e uma multidão incontável o precede. Por isso, como podem vocês consolar-me com esses absurdos? O que sobra das suas respostas é pura falsidade. Capítulo 22. Então Elifaz de Temã respondeu: Podem alguém ser útil a Deus? Mesmo um sábio pode ser-lhe de algum proveito? Que prazer você daria ao Todo-Poderoso se você fosse justo? Que é que ele ganharia se os seus caminhos fossem irrepreensíveis? É por sua piedade que ele o repreende e faz acusações a você? Não é grande a sua maldade? Não são infinitos os seus pecados? Sem motivo você exigia penhores dos seus irmãos? Você despojava das roupas as que quase nenhuma tinha? Você despojava das roupas os que quase nenhuma tinha? Você não deu água ao sedento e reteve a comida do faminto? Sendo você poderoso, dono de terras e delas vivendo e honrado diante de todos? Você mandou embora de mãos vazias as viúvas e quebrou a força dos órfãos? Por isso está cercado de armadilhas e perigo repentino e apavora. Também por isso você se vê envolto em escuridão que o cega e o cobrem as águas, em tremenda inundação. Não está Deus nas alturas dos céus? Em que altura estão as estrelas mais distantes? Contudo você diz: o que sabe Deus? Poderá julgar através de tão grande escuridão? Nem nuvens espessas o cobrem e ele não pode ver-nos. Quando percorre a abóbora dos céus, você vai continuar no velho caminho que os perversos palmilharam. Estes foram levados antes da hora, seus alicerces foram arrastados por uma enchente. Eles disseram a Deus: deixe-nos, o Todo-Poderoso poderá fazer conosco? O que o Todo-Poderoso poderá fazer conosco? Contudo, foi ele quem encheu de bens as casas deles, por isso fico longe do conselho dos ímpios. Os justos veem a ruína deles e se regozijam. Os inocentes zombam dele, dizendo: certo é o que os nossos inimigos foram destruídos, e o fogo devorou a sua riqueza. Sujeite-se a Deus, fique em paz com ele, e a prosperidade virá a você. Aceite a instrução que vem de sua boca e ponha no coração as suas palavras. Se você voltar para o Todo-Poderoso, voltará a seu lugar. Se afastar da sua tenda, a injustiça lançará ao pó as suas pepitas e o seu ouro puro de Ofir. As rochas dos vales, o Todo-Poderoso será o seu ouro, será para você prata selada. É certo que você achará prazer no Todo-Poderoso e erguerá o rosto para Deus. E ele orará e ele ouvirá e você cumprirá os seus votos. O que você decidir se fará, e a luz brilhará em seus caminhos. Quando os homens forem humilhados e você disser: levanta-os, ele salvará o abatido, livrará até o que não é inocente, que será liberto graças à pureza que há em você e em suas mãos. Ok, gente, parei aqui no capítulo 23, vou continuar no próximo vídeo para não ficar muito longo, tá? Beijos e fiquem com Deus, até o próximo vídeo.